Você é feita do mesmo barro que moldou as deusas. E hoje, juntas, vamos lembrar disso. Bem-vindo ao teu templo interior, onde a cura é verbo e o amor é ação. A você, deusa que me escuta, hoje eu te convido a ocupar teu trono com coragem e compaixão. A cada episódio, uma oferenda de luz, memória e liberdade. A tua alma é filha das sacerdotisas. A tua existência é oração viva. E que esse podcast te reconecte ao teu poder que nunca foi perdido, só esquecido. Hoje o céu se curva para ouvir a deusa em ti se levantar. Vamos juntas, palavra por palavra, recordar o caminho da liberdade. Boas-vindas. Seja muito bem-vinda! Eu sou Mariana Torres e você está no Despertando Deusas. Se você busca apenas mais um conteúdo de autoajuda rasa, talvez esse não seja o seu lugar. Eu estou aqui para quem quer profundidade. Sou geminiana, comunicadora por natureza, mas meu ascendente em Escorpião e o meu Kim 42 de vento elétrico branco não me permite ficar na superfície. Hoje eu quero começar abrindo o verbo sobre algo que saiu nos jornais. A ampliação do acesso a cannabis medicinal pela Anvisa. Enquanto o mundo discute apenas burocracia e regulação, eu te convido a olhar para o que está oculto. Porque o sistema político tem tanto medo de uma planta que cura. Por quê? Porque o acesso ao bem-estar e o alívio da sobrecarga feminina é sempre a última pauta a ser liberada. Como filósofa espírita e terapeuta, eu vejo além da molécula. Eu vejo a libertação dos corpos que foram ensinados a viver na dor e no cansaço, para servirem a um sistema que nos quer adormecidas. A notícia é boa, sim, mas a verdadeira liberação não vem de Brasília. Ela começa no seu despertar. Se a ciência finalmente está se curvando ao que o ocultismo e o sagrado já sabiam há milênios, que a natureza é nossa farmácia, é hora de você também se curvar à sua própria natureza. Hoje a gente vai falar sobre temas aqui muito importantes, mas a máscara social, aquela que você usa para ser aceita, e como a deusa oculta dentro de você está gritando para ser libertada através da inteligência e da consciência. Então vamos lá, deusas queridas, depois dessa abertura incrível, é com muita alegria e satisfação que eu abro aqui o retorno do podcast Despertando Deusas, com essa notícia no dia de hoje que estou gravando, dia 28 de janeiro, essa notícia da Anvisa é como um sino, né, dos anjos, um ressoar do sino dos anjos aos meus ouvidos, que sou, sim, paciente de cannabis medicinal, faço uso de fitoterápicos canábicos, e isso para mim é uma alegria, uma conquista, um presente do divino para uma deusa que eu sou. Eu fico assim muito encantada, como sempre o universo se move de maneiras misteriosas e claro, com a minha ajudinha também. Geminiana e com ascendente escorpião que sou, eu tenho essa mística de viver a profundidade no agora. Então, tive a honra de conhecer o espaço da Tabata Neder, é, que é a ONG a Clube Brasileiro de Fitoterapia Canábica. É um espaço mágico, um espaço sagrado, sagradicíssimo, a qual eu sou associada, né, dessa ONG. Venho gradativamente crescendo e
compreendendo muito melhor o funcionamento da medicina canábica, principalmente para a medicina integrativa da mulher, da saúde feminina, a qual a mim foi muito benéfica, sabe? Eu já tive, quando comentei sobre as minhas crises de TPM, de tensão pré-menstrual, que duram mais de 10 dias no mês. Eu já tive comentários do tipo, ai, mas eu não tenho nada disso. Mas não se trata de você, querida, querido. Se trata da pessoa que tá com, né, com essas questões. E certa vez ouvi também de uma profissional da área de fisioterapia que toda dor, né, ela merece sua devida atenção, seu devido respeito, e o devido cuidado para ser tratada. Para ninguém merece, ninguém é merecedor de uma vida com dores, né? E a nossa sociedade é uma sociedade disfuncional acerca de muitos assuntos, muitas pautas, que são tabus ainda, que são considerada crime, que são considerados inadequado, quando na verdade existe só uma necessidade de transcender os fatos, de transcender a época, de transcender os momentos. Se eu, se eu for fazer uma retrospectiva da minha vida até agora, dado o momento presente, da minha existência, eu penso que eu transcendi muitas coisas, sabe? E nessa jornada de transcendência, tem pessoas que conhecem ainda a minha versão lá de quando eu nem era mãe ainda, sabe? Tem pessoas que se mostraram, e eu acredito que essas pessoas tenham de alguma forma mudado, ou também, como eu vi uma frase outro dia de que a gente parar de romantizar pessoas que não amam nem o próprio filho, sabe? Achar que essas pessoas vão mudar e as pessoas continuam manifestando a mesma ideia, o mesmo pensamento, o mesmo pequenez de alma, de espírito. Então, é, é de se pensar que não podemos romantizar muito a vida, a gente tem que ser prático, a gente tem que ser. é, a gente precisa aprender a discernir bem a vida num aspecto sociedade, num aspecto comunidade, para poder abrir, abrir o espírito para compactuar com a nossa realidade, sabe? Sair do ego, sair das questões mais materiais, materialistas, no caso, e pensar de uma ótica mais expansiva, uma ótica mais aberta e que seja clara para si mesmo e para as outras pessoas, sabe? E essa notícia da Anvisa é essa luz, sabe? Para o nosso país, de uma realidade que países de primeiro mundo já vivem, sabe? A gente está aqui cantando vitória de coisas que em outros países, com o que significa para mim um país de primeiro mundo? São países com pessoas mais conscientes de si, do todo, da sua realidade e trabalham em prol do progresso e vivem de forma harmônica, pacífica e, e dentro das suas condições, proporcionando o bem-estar para a sociedade, para a comunidade, para o todo, sabe? Às vezes o todo de modo individual, mas também é só às vezes, né? De uma forma mais, de uma forma mais comunidade, porque ninguém, essa história que vendem muito aí na internet de, como fala? De você ter chegado num patamar e você voltar para você e buscar pessoas, cara, dá um trabalho buscar pessoas onde você deixou. Isso é só um discurso para venda, né? Um discurso para marketing total. Você precisa carregar as pessoas. Carregar não é o termo, mas você precisa trazer, sabe? E falando, e pontuando, e mostrando. Mas está mostrando, se a pessoa se fizer interessada, você carrega, você traz, você escolhe bem.
Mas eu acho que carregar não é a palavra nem a atitude certa, é mais um apoio, sabe? Às pessoas. Isso fortalece uma nação, isso fortalece uma família, isso fortalece a comunidade, isso fortalece um bairro, isso fortalece uma cidade, um estado, um país, um planeta. Isso fortalece. E essa querida, maravilhosa bióloga, formada em gastronomia também, tem a clube e pensando na comunidade, como isso, né, é uma ONG, ou seja, formada por mais pessoas. E temos essa formação, né, se dá também aos associados, né, que, que necessitam desse conhecimento da Tabata e da sua equipe, da ONG, é, fazendo ela acontecer, fazendo a medicina chegar em vários lugares. E de modo seguro, de modo correto, de modo íntegro, sabe? Ali eu não conheci só uma ONG no aspecto físico da planta. Eu tive essa honra, né, de não conhecer só no aspecto físico, é, de manipulação, de separação, é, como de ciência, né? De laboratório. Eu não conhecia um laboratório só, eu conheci o laboratório também, é lindo, sabe? Tem um lugar onde ela faz as medicinas, tem um lugar onde ela seca, tem um lugar, né? As ervas, as plantas. Aí tem vários tipos de plantação, tem as plantas que são no solo mesmo, tem as plantas que já ficam protegidas, tem vários tipos de sementes que ela viaja o mundo para buscar sementes diferentes. Enfim, é um paraíso da cannabis, é um espaço sagrado, sagrado mesmo da cannabis. E quando eu digo paraíso, é no estado divino mesmo da palavra, porque ali a planta pode crescer em harmonia, em paz e amor. A equipe toda é vegana, a equipe toda faz uso da prática da não violência, a medicina é mantrada numa energia bem elevada, a gente percebe. Na região tem na época que eu fui visitar, tinha uma nascente que eles estavam recuperando desse terreno que estava abandonado. Enfim, a história da ONG é maravilhosa. E volto a repetir, a Clube Brasileiro de Fitoterapia Canábica é algo que também se beneficia disso, sabe? De flexibilizar a forma como ela é tratada. Hoje em dia a gente vê pessoas tendo sua medicina arrancadas do quintal, sabe? Eu vi outro dia a matéria com um senhor de 52 anos, 52 anos que teve seu jardim é, é, destruído, vamos dizer assim, né? Pela Polícia Federal que entrou e acho que Polícia Civil que entrou e se arrancando tudo e atuou como tráfico e tal. E assim, é um jardineiro, gente, plantando seu remédio. A gente tem que entender. A gente primeiro precisa compreender, entender os assuntos antes de sair tomando a providência, sabe? É preciso parar de agir com. O ser humano precisa parar de agir com truculência, cara. Precisa ter com diálogo, precisa conversar, precisa se entender do que está falando antes de caracterizar um jardineiro como traficante que é bem distante a- o elo, né? Bem distante, assim, não, nem existe elo, é bem distante essa, não tem proximidade. A pessoa precisa de um determinado número de plantas para ter uma determinada quantidade de óleo, para extrair o seu óleo e ter a medicina sempre, e a planta da flor, né? Floração uma vez por ano. Então, precisa se ter discernimento, precisa se entender do que se está julgando e criminalizando, entende? E o Brasil está muito atrasado ainda nesse aspecto, sabe? Esse aspecto ah, de sair fazer essa ruptura com o sistema colonial europeu, sabe? Entender que o brasileiro que está aqui é um brasileiro
mas nativo em sua grande maioria. Nativo, eu digo originário, né? Então tem uma miscigenação muito forte com os nossos antepassados. E a gente precisa ir liberando alguns padrões desnecessários, principalmente padrões conservadores, entendeu? A minha avó era catolicíssima, a minha mãe já não era tanto. Eu tenho uma tia que é muito católica, outra tia muito evangélica. Tinha uma tia que faleceu, que, né, não está mais entre nós, que não tinha religião nenhuma, mas gostava de uma missa de vez em quando. E minha mãe, que nunca obrigou a gente a nada, se dizia católica, mas também nunca vi frequentando com assiduidade, não sendo os batizados. E aí eu tive a oportunidade de, então, transcender todas essas questões religiosas, de ter liberdade para ir buscar a minha religião, e graças a Deus eu tive liberdade para buscar todas, e ter conhecimento de todas, inclusive ter formação em filosofia espírita. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento, transcender essa visão limitada que faz a gente olhar uma planta como uma criminosa. Olha, você está presa, você não pode mais florar livremente pelo mundo. Ai, gente, isso é tão demodé, proibir uma planta de existir, isso é tão arcaico. Sabe, é uma criatura divina. Vocês já pararam para pensar se o criador de tudo que há e tudo que é, o todo, criou essa planta, ela tem alguma utilidade, como toda e qualquer coisa criada por ele, qualquer vida criada por ele tem o direito de existir. Assim penso eu. Tem o direito de ser o que se é e quem se é. Isso é a vida. E aí o ser humano, desde que é gente, se entende, ele quer é, escravizar o outro país, outra cidade, outra nação, outro corpo, né? E falando nós mulheres, quantos séculos fomos colonizadas em nossos casamentos? Quanto, quanto tempo? E somos até hoje, assim, e tá nítido. Às vezes eu fico pensando nesse aumento do feminicídio, por exemplo, né? Que vai ser pauta para outro programa, né, gente? Hoje a gente está aqui vibrando essa notícia maravilhosa da Anvisa. Essa semana vamos vibrar nisso. E eu tenho certeza que vocês vão querer mais episódios, mas por uma questão até de saúde mesmo, de engajar, né? Para dar tempo de vocês me ouvirem com essa gostosura toda, com essa vontade. É, ser espaçado, assim, ser um programa mais longo, né? Espaçado para eu sentir o retorno, né? O feedback. Então, é, essa questão do aumento do feminicídio, como eu estava falando, é muito disso, é muito do movimento do movimento libertário da mulher, sabe? Da mulher se desprender de várias amarras, inclusive as sociais, as máscaras sociais, né? Que eu falei logo, na abertura do programa, que prendem a gente em estereótipos, em condições de vida, em tantas coisas, sabe? Tem pessoas que, se pelo simples fato de não se escolherem primeiro, vivem é, uma vida contida, uma vida represada, uma vida limitada em seus prazeres. Aí a pessoa acha que ela tá no conforto e ela tá, na verdade, acomodada, sabe? Se agarrando a questões para não se olhar e não se tratar com todo o amor e devido respeito, antes de servir o outro. Isso é para todo mundo, isso é para todos os signos, todos os ascendentes e missões de dados numerológicos. Isso é para tudo, gente. O amor próprio vem em primeiro lugar, o autocuidado, né, o despertar da consciência, até para você ter qualidade mesmo na entrega do outro, no que você
oferta para o outro. Às vezes você acha que você está ofertando é que o outro necessita e, meu, nada a ver. O outro necessita de outra coisa que você também nada a ver de pensar sobre entregar isso. E aí, importante a empatia. Empatia é uma coisa que eu tenho, assim, muito profunda em mim e que ao longo dos podcasts aí, dos episódios desse ano, eu vou devagando um pouco mais com vocês, mas empatia é muito importante. Até para a gente construir essa força social, essa força da comunidade que eu já citei aqui, de uma forma é, mais igual, mais justa. A gente caminha para uma transcendência de consciência em que o todo é importante, tá? Então, assim, se a gente for olhar numa esfera que eu entendo que é a numerológica, a partir dos anos 2000, a necessidade de olhar para o outro com mais empatia, criando, estabelecendo os vínculos sinceros, honestos e reais, seja dentro da estrutura familiar, né? Seja dentro da estrutura é, religiosa, da estrutura em que você vai buscar o apoio intelectual, dentro da estrutura do trabalho, dentro da estrutura da comunidade, do seu bairro, enfim. Os anos 2000 vêm para esse despertar do coletivo. E para mim, eu entendo que, como cada ano que passa, é um desempenho, um desafio novo. De trazer, por exemplo, na atualidade, as inovações tecnológicas e as estruturações atuais nesse gente, por exemplo, meu, às vezes eu fico vendo lá, pesquisando sobre a China, né, e como é desenvolvido tecnologicamente, e como tá a questão dos robôs. Falo, meu, que loucura, mas, cara, o Spielberg já tinha visto isso lá naquele filme De Volta para o Futuro. Sabe? Tudo é uma questão de visão, tudo é uma questão do que você está visualizando. E eu acredito muito que quando bota pra rodar um filme desse, uma galera tá vendo, se emocionando, pensando, sentindo, a realidade está sendo fragmentada, ela vai acontecer em dado momento no campo, depende do tempo que isso leva para converter isso em matéria, transformar esse monte de átomos, elétrons, prótons, nêutrons, e fazer isso se condensar, né, em materialidade. Mas se a minha realidade é criada a partir do que eu penso, do que eu sinto, do que eu vejo, eu só preciso ter paciência para transcender o que impede este, que é o real, acontecer, que é o real dentro da sua visão. E numa visão coletiva, numa visão ampla, que estamos vivendo aí desde os anos 2000, é, o pensamento tem que ser para o conjunto, sabe? Para o todo. Então aí a gente começa a ver papocando feminicídio. O que é o feminicídio, se não o ato de agressão da mulher e do homem, cara? Aliás, e assim, os dois para poder um agredir o outro, né? No caso do homem ali assassinar a mulher, matar a mulher, violentar, violar, enfim. Tem que ter tido ali discussão, né? Tem que ter tido conflito, confronto. E para esse desenvolvimento desse aprendizado, não tem que ter confronto, tem que ter conversa, diálogo, chegar no denominador comum, mas aí envolve vários aspectos, inclusive a nível espiritual, que a gente vive isso hoje. E aí a gente volta, ai, mas você está falando lá e cá, então, gente, eu consigo conectar tudo, sou geminiana, lembra? Eu consigo conectar os assuntos. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque a planta sofre da mesma violência. Sabe? Quando você pega e você mata ela, você queima ela, você extingue ela, você fala, você não vai viver, filha da mãe. Você não queremos você na sociedade. Por quê? Porque você ajuda a regular mais de 250 disfunções no organismo humano. Você ajuda com Alzheimer, você ajuda com Parkinson, você ajuda com TDAH, com autismo, você ajuda com epilepsia, você ajuda com tratamento de câncer, você ajuda com tratamento emocional. No meu caso, TPM, bruxismo, ansiedade, você ajuda com depressão, você ajuda com vícios, você ajuda com tanta coisa. A gente não quer você aqui, você atrapalha os nossos negócios, querida. Você atrapalha várias indústrias aí de trabalhar livremente e fazer o capital girar. E se tem uma coisa que eu ouvi, que eu respeito, que eu entendo, que eu aprendi, é que a cannabis, a maconha é prosperérrima, porque mesmo não podendo existir livremente, ela é
é distribuída a peso de ouro, sabe? Então, só que quando ela faz esse caminho, você nunca sabe o que você encontra dentro daquela medicina, diferente de quando você tem né, a paradinha regularizada, toda ali alinhadinha com o sistema, né? Pede, aí você vai receber como eu recebo a minha medicina já há 2 anos. E sou muito grata e muito feliz pela clube, sou muito grata, sou muito feliz pelas portas abertas né, o convite, o chamado da cannabis ter sido regulamentada na minha vida, porque eu já sou usuária desde muito antes, ela me ajudou a curar traumas. Ai, mas por que você usa, né? Além de bruxismo, ansiedade, TPM, na minha parte cognitiva, emocional, ela me ajuda a manter calma, tranquilidade, dentro da minha intensidade, dentro da minha energia de alta voltagem, ela me ajuda a manter calma, para eu não sair atropelando a mim nem aos outros, sabe? E ela me ajuda a fazer rupturas e quebras de padrões com mais qualidade, com mais estado de presença, com meu espírito atuando, e eu consigo ter esse desenvolvimento da minha sensitividade, que já sou sensitiva, já sou médium desde pequena, desde criança, né? Desde que eu me entendo por gente, eu comecei a pensar. Ela me ajudou a regular certas coisas e ter um entendimento, uma conexão, uma percepção melhor do meu eu, sabe? Integrar essa realidade aqui. Em outras palavras, ela me ajudou a viver nesse planeta. Ela me ajuda muito, ela me regula. E eu fico assim muito feliz porque imagina. Indo, é, como eu estava dizendo, deu uma falha aqui no meu microfone. Espero que o áudio esteja igual. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, hoje eu olhando para trás e fazendo uma retrospectiva de tudo isso que eu tive que passar para hoje ser considerada uma paciente de uma erva, né? De uma terapia através de fitoterápico. É, né, de ser taxada como maconheira, de ser rotulada dessa forma, como viciada, e meu organismo já dizia para mim, já me denunciava que era necessário, que era um remédio necessário para mim. Então, assim, fico muito feliz em poder abrir aqui a temática do ano, assim, é da primeira semana, né, que eu tô gravando, retornando de férias e viagens, de família, resgatando e reconectando com a minha energia, com a minha ancestralidade. Então, eu fico muito feliz de, nesse primeiro programa do ano, poder dar essa notícia, trazer essa notícia, vibrar essa notícia para que os políticos. Ai, eu gostaria de falar para que os políticos mudem, mas para que os políticos aprovem essa lei. Porque, gente, a gente precisa de uma reforma política urgente, né? A propósito, falando nisso, tema para uma outra, um outro episódio, tá? É, o legal da cannabis, né? No meu cotidiano, assim, é poder ter tirado assim essa máscara social, né? Esse que eu trouxe assim, e assumir a minha deusa interior, sabe? O lance da deusa, eu já falei aqui em outros episódios como surgiu, era muito, né? Primeiro meu filho, depois o grupo do Sagrado Feminino, e aí as amigas, as pessoas próximas, ai, deusa, deusa, minhas pacientes, minhas clientes, deusa, deusa, você é deusa. E aí, tipo, eu falei, cara, por que que eu não me assumo nessa potência, nessa verdade que a minha essência está gritando nesse momento de entender, internalizar que sim, sou deusa da minha vida, deusa do meu destino, deusa da minha história, deusa do meu tempo, do meu momento, da minha ancestralidade. E dentro de ser essa deusa tem força, tem propósito, tem muito conhecimento, tem muita transcendência do meu eu para poder chegar nessa versão enxugada de quem eu sou, sabe? Nessa versão otimizada, nessa versão leve, ultra, plus, nessa versão master que só está em ascendência constante. Então, transmutar as minhas sombras, sabe?
e usar do magnetismo para transmutar minha dor em poder pessoal, tem um toque de cannabis também, não vou mentir. Tem, porque se não fosse ela na minha vida como uma uma muleta, vamos dizer assim mesmo, um apoio, porque a real mesmo é que ninguém precisa de remédio, sabe? A real mesmo. Só que enquanto a gente ainda não se liberta de limitações e principalmente de disfunções que o próprio sistema criou dentro de nós por colocar a gente nessa gaiola de ratos e ficar fazendo a gente rodar 24/48 e defender uma bandeira de machismo e patriarcado que faz nós mulheres entrar nesses aspectos de dor e de opressão e de sobrecarga, né? Tendo que resolver sozinhos os nossos traumas decorridos em conta do patriarcado e em decorrência do patriarcado e é, do machismo, né? Eu fui uma mulher que sempre bati de frente com as questões do machismo, sempre tive rodeada de muitos homens, sabe? Tanto quanto atleta, como é, irmã, como mãe. é, Como amizades, né? Sempre em conexão com muitos homens, eu entendo bem como é. Eu sempre tive essa visão assim escancarada da indiferença, da desigualdade, da supremacia, da falta de respeito, de empatia, com a sua dor, com a sua cólica, com os seus momentos, com o seu eu emocional, sabe? É gritante. Gritante. E aí você precisa sobreviver disso. E eu não sou uma realidade única, exclusiva. Eu sei que muitas mulheres passam por isso, continuam passando por isso, muitas meninas continuam crescendo em meio disso. Quando poderia ser mais leve, poderia ser mais empático, poderia ser mais um cuidar com cuidado, sabe? Tanto da mulher quanto pro homem, quanto do homem como para a mulher, em qualquer papel, pai, mãe, filho, primo, tio, avô, enfim, amigo, mas ainda não é. E essa regulação apoia muito, porque as pessoas que mais buscam acesso à saúde são as mulheres. São as mulheres que vão lá, como chefe de família, se preocupa em fazer o check-up, seu check-up dos filhos, busca levar seu filho, sua criança num hospital. São mulheres, em sua grande maioria. Então, a cannabis é uma planta, né? Tem a flor tem a sua dualidade, né? Tem as macho e fêmea, mas a planta em si é feminina, é sagrada, é deusa também, e poder brindar aqui essa, esse início de podcast, como eu já disse, com a regulação da Anvisa e sendo para ser votada, com esse descortinar essa máscara, tipo, tirar essa máscara, sabe? Assumir a sua versão deusa com tudo que se requer. Nesse programa de hoje, pausinha para água. Nesse programa de hoje é tudo que eu poderia pedir e agradecer a Deus por ter acontecido, está acontecendo, e você vai ouvir aí. Espero que você tenha gostado, tá? Desse momento aqui comigo. Isso e muito mais, esse conhecimento que eu trago, e muitos outros rituais e práticas e conselhos, dicas. Conteúdo, você pode adquirir do desafio 21 dias Despertando Deusa, tá? Um curso que você acessa, é um programa que você acessa, com muito conteúdo voltado do autocuidado feminino, do sagrado feminino, do autoconhecimento feminino, autoconhecimento da mulher, do trato da sua mediunidade, do trato da sua espiritualidade como um todo, da sua sensitividade, além de organizar uma saúde integral sistêmica. O Despertando Deusas traz essa configuração linda e maravilhosa para as mulheres que querem se propor uma mudança, uma imersão em autoconhecimento, em riqueza de ferramentas, inclusive ferramentas medicinais. Eu falo da cannabis lá no curso, para você poder se valer de uma saúde em equilíbrio o mais
equilibrada possível nessa loucura, nesse caos que o mundo está, né, minha gente? Porque isso aqui é uma das mil notícias, uma das 1.580 notícias que eu poderia dar hoje, desde que começou o ano. Caiu como um presentinho essa regulação. Então, por favor, adquira o curso, vai estar o link aqui. Vem fazer parte dessa comunidade de mulheres despertas, mulheres que cuidam de si, mulheres que cuidam do mundo, mulheres que estão ocupadas em assumir os seus postos de poder para mudar este mundão, seja dentro da sua casa, seja dentro da sua comunidade, seja dentro da sua família. Tome sua presença, deusa maravilhosa, assuma o seu posto de poder e vamos organizar essa bagunça, porque isso é coisa de mulher, né? Fazer o quê? Se os homens passaram grande parte do tempo dormindo e agora a gente está acordando esta comunidade, sabe? A gente não pode também tirar os, né, desmerecer aqui, já vou até me corrigindo. Dormindo não, né? Desbravando em terreno hostil. Só que agora é hora de usar a inteligência, a feminilidade, a mente organizada, equilibrarmos as tarefas, equilibrarmos os direitos, a igualdade para a mulher poder realmente dizer e mostrar por que que serve as coisas que estão no mundo, né? A cannabis é uma delas. Então, por que que serve de fato? Vamos usar desta outra forma, criancinha grande, que assim é melhor, entendeu? E tantas coisas, né, gente? Desde acho que da invenção da pólvora, que serve para tantas coisas, né? Do seu princípio químico, e foram fazer armas e bombas, etc. Então, muitas coisas a gente pode olhar lá, reavaliar, realinhar e dizer assim: olha, vamos usar isso dessa forma, né? A natureza está pedindo essa atenção. E é isso. Bom, eu abro um espaço aqui para, né, neste ano, para as parcerias de publi, tá bom? Para gente poder fazer uma troca, fazer sorteio, engajar essa audiência maravilhosa. Então, se você que está me ouvindo tem interesse, me manda uma mensagem e vamos conversar, vamos trocar ideias sobre, tá bom? Vamos movimentar esse canal. E façam parte, né? Adquiram aí o desafio de 21 dias despertando Deus e vem pra cá, Deus é maravilhoso, vamos despertar. Tem assim, uma infinidade de coisas que eu quero te ensinar, que eu quero compartilhar, que eu quero mostrar, que eu quero contar e eu quero te ouvir também, tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Despertando Deusas.